Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando, e nessa segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, aconteceu a segunda audiência do massacre de Paraisópolis. Essa audiência aconteceu na cidade de São Paulo, no Fórum Criminal da Barra Funda, e estava marcada para começar às 13 horas, sendo que às 10 da manhã teve um ato em frente em que familiares e aliados expressaram sua revolta com a impunidade desse caso, que foi uma execução covarde desses jovens, diferentemente da versão oficial de pisoteamento, por exemplo, que foi trazida pela Polícia Militar de São Paulo. Existem várias evidências de que as mortes não foram provocadas dessa forma, não foram um acidente, e tanto que uma das frases importantes aí que tem sido trazidas para expressar a indignação e a luta por justiça é a seguinte frase: não foi resistência, não foi pisoteamento, não foi socorro. Essa ação que aconteceu no dia 1º de dezembro de 2019, no baile da 17, assassinou esses 9 jovens que, inclusive, não moravam em Paraisópolis, e já que era um baile bem grande, então foram ações policiais onde havia, de forma bastante evidente, pelo menos segundo os familiares das vítimas e quem analisa o caso e está na luta também, havia evidente risco para todo mundo que estava envolvido lá nessa festa, e é extremamente importante denunciar a covardia não só da ação, como a própria lentidão da justiça para julgar esse caso. Ainda hoje nenhum dos policiais foi punido. Então teve aí esse ato, a gente do Mesa de Debates cobriu esse ato por justiça, reparação, verdade e memória, e vale também dizer que dentre os participantes do ato teve também aí uma mãe que perdeu seu filho por violência policial também no começo do ano e foi lá expressar solidariedade ao Thiago, e é uma questão extremamente triste, né? Saber que esse tipo de ação de instituições brasileiras como a nossa polícia, elas não apenas acontecem recorrentemente, como elas são banalizadas e são tratadas aí com um extremo descaso e lentidão por parte da justiça. Fiquem agora então com as entrevistas que nós do Mesa de Debates conseguimos pegar durante esse ato e durante o começo da tarde dessa segunda-feira. Eu estou aqui com a Edjane, assistente social no Capão Redondo, da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. E pela rede eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo o desenrolar desse processo, que está sendo bem longo, né? Está demorando aí para ter alguma justiça para as vítimas e para os familiares, no caso, né? Então, como vocês estão vendo o andar desse processo? Qual a expectativa que vocês têm para essa audiência de hoje? Bom, um processo moroso, né? Como funciona de fato a justiça brasileira. Eu acho que o caso de Paraisópolis tem uma particularidade, que é os jovens, por exemplo, não serem desse território, então isso desmobiliza um pouco o movimento, né? Porque a gente não está falando de jovens especificamente do Paraisópolis, né? Mas de jovens de vários territórios da cidade de São Paulo. E a importância, acho que a rede ela traz uma importância enquanto movimento social de não deixar esse processo cair no esquecimento, né? Então, de fortalecer as famílias, de estar junto com as famílias, de mobilizar esse ato junto com as famílias. Eu acho que esse é um papel que a rede exerce assim
acho que com uma certa maestria, com uma certa organização, porque não deixar cair no esquecimento para as famílias, acho que hoje é o que é mais importante. E pensar na condenação dos policiais, né? Então a rede, junto com outros movimentos sociais que estão aqui presentes, tem essa perspectiva, assim. Qual vai ser o resultado disso? A gente de fato não sabe. A gente cria uma expectativa de condenação desses policiais, porque eles de fato assassinaram 9 jovens. A gente cria essa expectativa, mas mais do que isso, é não deixar cair no esquecimento dessa justiça. E só mais uma pergunta, como exatamente vocês prestam solidariedade, caso vocês queiram comentar um pouquinho o trabalho de vocês, né? Qual é a forma que vocês estão ajudando os familiares e aliados? A rede tem essa perspectiva de acompanhamento dos casos, então desde buscar informações referentes ao processo e trazer esse diálogo para junto da família e o judiciário. A rede tem essa perspectiva de andar junto com os familiares. Então, o judiciário é um lugar muito difícil de ser acessado, né? Sobretudo para a população mais carente, sobretudo para a população preta e periférica. Então, a rede ela também funciona como essa interlocução, né? Então, a gente tem articuladores em vários territórios de São Paulo, e aí a gente começa uma articulação com a família. Se for necessário o ato, a gente segue na organização junto com as famílias, sempre lembrando que as famílias é o protagonista, né? Então também nada acontece sem que as famílias também queiram. Junto com o judiciário, então a rede também tem um corpo jurídico, né, por trás desses articuladores, né, que tem N profissões, mas tem um corpo jurídico que também vai dando algumas orientações ali pra gente, enquanto articulador, de que vai por aqui, não vai por ali, olha o processo, o que está dizendo esse processo, porque a linguagem juridiquês, ela não é uma linguagem dada à facilidade da leitura e da interpretação. Então, junto com a família, junto com o corpo judiciário da rede, junto com os articuladores, junto com outros movimentos sociais, a gente vai fazendo esse movimento aqui, que é hoje, por exemplo, de estar aqui na porta do fórum, orientando e auxiliando as famílias, amparando as famílias, porque a dor é delas, né? Eu acho que a ausência dos filhos, a ausência dos irmãos, a ausência dos companheiros é delas, e a gente serve ali como um suporte mesmo, na contenção do que possa acontecer e para estar junto, assim, e a gente segue junto até o final, assim, de qualquer processo e até depois dos processos. Acho que esse é um papel fundante, assim, da rede, o estar junto. Bora junto. É isso. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Carlos, do GOI, de outras organizações também, se quiser apresentar, mas eu queria te perguntar especificamente pelo GOI, como vocês veem essa impunidade aí, que já dura mais de 4 anos, de mais essa chacina cometida pelo Estado brasileiro, e o que você acha importante dizer para a sociedade a partir desse caso? Bom, primeiramente, boa tarde, Ulisses e o pessoal do Mesa de Debates. Eu me chamo Carlos, tenho 28 anos, sou do Capão Redondo, da periferia de São Paulo. Além de militar no GOI, desde sua fundação, construo o Cursinho Popular do Capão Redondo, o Movimento Saúde Mental nas Periferias e o coletivo LGBT QIAPN+, de Taboão da Serra, coletivo Em Frente. Essa discussão sobre as assassinas, né, a violência policial e o Estado, ela já segue há muitos e muito tempo, né? Então, para nós, esse ato que está acontecendo aqui hoje, ele inclusive deveria ser muito maior. Não só pelo fato da importância dessa luta, porque hoje a gente está aqui pelos 9 que morreram em Paraisópolis, porque hoje é o dia da segunda audiência do caso. Mas a gente pôde notar, inclusive, a gente está no Fórum da Barra Funda e a gente já conheceu pessoas aqui que têm outras histórias similares ao que aconteceu com esses jovens, que de alguma forma são jovens que foram mortos e assassinados pela polícia, e a polícia saiu impune, o Estado brasileiro saiu impune, a burguesia sai impune. E esse é um projeto do capitalismo de dizimar a população periférica, os trabalhadores e trabalhadoras periféricos, inclusive para lucrar, né? Então o que acontece, teve muitos relatos aqui hoje que falaram justamente do fato de que a polícia ela não chega da mesma forma nos bailes e que acontecem nos lugares da burguesia, né? É diferente, por exemplo, do que aconteceu em Paraisópolis, que foi uma ação premeditada da polícia, que há 30 dias já estava ali. Então esse assassinato, ele inclusive foi premeditado. Então a nossa resposta ela tem que ser, em todos os casos, a luta,
né, em primeiro lugar, a mobilização popular e convencer a nossa classe de que a gente não pode aceitar essa impunidade da polícia militar, né? Que ela deveria cumprir um papel e ela acaba cumprindo outro, né? Então, o caso, por exemplo, da dona Deusa, que trouxe aqui o Tiago, né? Que é filho dela e morreu no último dia 7 de janeiro. É um jovem que não chegou aí num baile. Ele estava a 500 metros da sua casa e foi assassinado com 4 tiros pela polícia militar, né? Então, se a gente continua aceitando esse tipo de genocídio praticado de forma cotidiana e diária pela polícia e pelo Estado nas periferias, a gente está legitimando o fascismo brasileiro. Essa é a minha opinião e a opinião do GOI a respeito desse tema. Tá. E mais especificamente sobre as instituições, né, burguesas, da justiça, da polícia, porque, principalmente da polícia, né, falando aqui de Paraisópolis, desse caso, o que vocês acham importante colocar sobre a polícia? Se vocês acham que é possível ela continuar existindo para uma sociedade melhor? Ou qual é a discussão que vocês acham importante trazer para o debate público sobre a questão policial e também da justiça burguesa? Primeiramente, eu acho que não temos que ter nenhuma ilusão na justiça. A gente hoje está aqui num ato para exigir da justiça e impor a justiça, que a justiça seja feita, né? Mas a gente não tem nenhuma ilusão de que a justiça ela vai ser feita pela benevolência, por exemplo, dos juízes. Porque, como alguns falaram aqui, eles estão em conluio, né? Eles se protegem, né, de diversas formas. Dos 31 policiais envolvidos na operação que resultou no massacre de Paraisópolis, apenas 12 estão indo em julgamento, né? E os outros foram todos salvos pela polícia militar, foram absolvidos pela polícia militar. Então já demonstrou esse caso que não há nenhuma confiança nas instituições para defender os direitos desses jovens e dessas famílias. Em relação à polícia militar, esse modelo de polícia, que é um resgate da ditadura militar, né? Que é uma polícia que é dirigida pelos militares, ela é um modelo que não nos atende, né? Então a palavra de ordem que a gente sempre defendeu e sempre defende nos movimentos é pelo fim da polícia militar, a desmilitarização das polícias e pelo fim da polícia militar. E aí eu não tenho um modelo pronto para você aqui para explicar qual seria o modelo perfeito sobre polícia, né? Mas a gente sabe que esse modelo que existe hoje, ele não nos beneficia, pelo contrário, é uma polícia que está a serviço da burguesia, então a gente precisa construir com uma perspectiva na luta de uma polícia que atenda às demandas da população. Porque, infelizmente, inclusive, muitos policiais, eles são da classe trabalhadora, eles são recrutados nas periferias, né? Então a gente precisa também estabelecer, de certa forma, um diálogo com a população de convencimento de qual que é o papel que a polícia cumpre e qual que é o papel que ela deveria cumprir, né? Não de ser cão de guarda da burguesia, mas de proteger os interesses da classe trabalhadora. A gente teve exemplos muito concretos, por exemplo, no Sampa Prévia aqui em São Paulo, contra o próprio Dória, que na época era prefeito, e massacrou Paraisópolis porque foi ele que mandou. Ele é culpado, ele também deveria estar sendo condenado nesse crime. O Dória propôs o Sampa Prévia que, inclusive, retirava direito dos guardas municipais. Só que os guardas municipais não lutaram do nosso lado. Então, assim, olha como a polícia e a forma como ela está organizada, ela faz, inclusive, os próprios trabalhadores da polícia, que recebem salários mínimos, têm condições de trabalho precárias, como os guardas municipais, para lutarem contra os seus próprios direitos, né, em vez de lutarem junto com a população. Então, nossa tarefa é justamente defender o fim da polícia e um novo modelo de polícia que dialogue com as necessidades da nossa classe. Beleza, obrigado. Era isso? Eu tô aqui com o André Silva, do Movimento de Defesa das Favelas, e eu queria saber
Como vocês estão encarando todo esse processo de julgamento do massacre de Paraisópolis? O que isso diz para vocês sobre o funcionamento das instituições da justiça, da polícia brasileira? Olha, eu acho que a primeira grande questão é a seguinte: ele poderia ser um processo emblemático e uma referência para um divisor de águas na maneira como a justiça brasileira poderia encarar esse tipo de fato, né? Essa é uma perspectiva. A grande questão é que, de forma prática, isso está muito longe do que poderia ser, né? Que poderia ser uma justiça que realmente fosse justa e equilibrada, né? E que poderia realmente olhar para o papel das polícias militares e ser uma referência para dizer que chega de abuso e basta de abuso. Mas muito pelo contrário, acho que todo esse processo, a maneira como ele está acontecendo, e principalmente a morosidade, a demora nisso, só demonstra o quanto isso não é pauta da justiça brasileira, o quanto isso ainda é um sintoma de qualquer momento essa tragédia ela pode vir a acontecer, né? Acho que a justiça brasileira, ela é tardia, a justiça brasileira, ela é branca, de classe média alta e representa uma elite. É isso. Esse é o quadro da justiça brasileira. A Polícia Militar, seja no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, ela tem um outro aspecto fundamental que é da estrutura da nossa sociedade brasileira. Então, quando vê o papel da Polícia Militar, quando a gente vê desde o massacre do Carandiru, um outro caso emblemático, qual que é o resultado prático, concreto do papel da justiça e de quem deveria ter sido julgado e julga, depois anula processo, tudo mais. Então, isso mostra que é uma estrutura que a sociedade brasileira está inserida, ainda do pensamento escravocrata, né, elitista, e que as favelas são o grande alvo desse processo. Que aconteceu em Paraisópolis, poderia ter acontecido em qualquer outra favela. A gente atua na Zona Leste de São Paulo em cerca de 35 favelas. Essas favelas têm esse cotidiano de abuso da polícia militar, de falta de respeito. Sou morador da favela da Vila Prudente. Eu nunca vi na minha vida um documento de algum policial apresentando, dizendo: a gente está aqui por conta disso. É sempre, a gente ficou sabendo que está acontecendo isso, a gente veio aqui por causa disso. Então é sempre uma denúncia vazia, que arromba, que chama você de vagabundo, que arromba a casa das pessoas, sem nenhum tipo de critério. E a sociedade brasileira encara isso como natural e normal, né? E a justiça encara isso como natural e normal. Então isso é um reflexo desse processo. Acho que por isso que a gente está aqui hoje, para apoiar, não só apoiar essas famílias, mas para dizer que a gente não pode, de forma alguma, como movimento popular, como sociedade civil organizada, como sociedade humana, permitir que esse tipo de coisa aconteça, né? Pode ser um processo emblemático de realmente fazer justiça, mas a expectativa é muito ruim diante da morosidade. A gente está indo para a segunda, depois de 4 anos é a segunda audiência ainda, né? Então, quer dizer, até realmente a gente chegar num resultado, é uma pena, mas pode levar isso a alguns anos, entre indas e vindas, né? Isso desgasta as famílias, né? Então, pode dialogar com as famílias. Enquanto isso é desgastante, você levar a busca por justiça, né, virou praticamente para essas famílias um projeto de vida. A vida está parada. Enquanto isso não acontecer, não houver um resultado prático, concreto e uma resposta do Poder Judiciário, essas famílias vão ficar carregando esse fardo de sofrimento por mais quantos anos? Mas a nossa capacidade... Tá, e só mais uma pergunta. Você, na região onde vocês atuam, nas regiões onde vocês atuam, teve algum problema recentemente envolvendo ações policiais? E o que vocês falam aí para todo mundo que mora em regiões que sofrem ações policiais descabidas, que nem você falou? O que vocês acham que é importante falar para essas pessoas? Além do que você já falou. Olha, pode ser que seja um jargão, mas acho que a palavra é resistência. Resistência e organização, né? Então, é impressionante que a gente que mora nas periferias, nas quebradas, nas favelas, a gente tem que desenvolver estratégias para a chegada da polícia. A chegada da polícia, que deveria ser um espaço de tranquilidade, de proteger, a presença se torna uma ameaça. É uma loucura a gente trazer esse dado, mas esse é o dado concreto. Quem não está nesse tipo de região de periferia é diferente. Em alguns bairros a polícia para na esquina para cuidar da padaria.
Lá é para fechar o comércio porque não tem o direito ao trabalho, sabe? A gente, por exemplo, na Vila Prudente já aconteceu recentemente uma entrada da polícia com bomba de gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral, numa incursão descabida. A sorte que não aconteceu. Era uma festa, uma grande multidão, mais de 300 jovens. Poderia ter acontecido uma tragédia como aconteceu em Paraisópolis. Nós temos projetos sociais. Nos nossos projetos sociais, às vezes a polícia já tentou arrombar projetos sociais, dizendo sobre uma pseudo-denúncia que nunca se concretiza, dizendo que foi isso, foi aquilo, não apresenta nenhum documento e ameaça o funcionário de projeto social. Então, quer dizer, como é que a gente vai ter tranquilidade com uma presença que em tese deveria ser tranquila? Então a gente tem que criar estratégias não para refratar a presença, mas se resguardar. Para se resguardar nossos jovens, nossos projetos, nosso trabalho e o nosso cotidiano, que é diretamente afetado. Né? E o olhar, e principalmente quando você olha para os governos dos estados, que são os responsáveis pela gestão da polícia militar, que premia quem mata, que dá medalha, que vai fazer apologia, que forma para uma guerra contra pobre, contra preto, contra favelado. Essa é a guerra justa que a polícia militar dos estados está tendo que lutar? Tem alguma coisa muito errada nesse processo. Então a gente tem que organizar, buscar estratégias e o mais desafiador, não deixar de denunciar. Que muitas vezes o medo impera, mas não deixar de denunciar. Se a gente não colocar essas denúncias do que está acontecendo mesmo no caso em Paraisópolis, colocar no mapa da história, a gente vai ver isso se repetir por muitos anos ainda. E a gente está aqui hoje para cobrar que o Estado... Beleza, obrigado. Estou aqui com a Vivian Mendes, presidente estadual da Unidade Popular, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar aqui exigindo justiça nesse momento que já faz anos de impunidade desse massacre, mais esse massacre, e o que vocês têm a dizer sobre esse caso? Olha, a gente está aqui mais uma vez lutando contra a impunidade do Estado, né? O Estado brasileiro, desde que o Brasil foi invadido pelos portugueses, é um país de impunidade dos crimes cometidos pelo Estado. E esse caso de Paraisópolis é mais uma expressão disso. Nós temos 9 jovens que foram assassinados e não dá para dizer que é incompetência da polícia, não, pela forma da atuação da polícia, que é feita justamente para deixar vulneráveis a população mais pobre, né? Então chega num lugar como aquele, na periferia, né? Numa condição em que eles se sentem muito à vontade de se voltar contra aquela população que está ali, num baile funk. Então, com todos os estereótipos da imagem do que é o inimigo que a polícia está procurando, eles encontraram ali naquele lugar. E a morte desses 9 jovens é resultado disso, de uma política de Estado. Então, nós estamos aqui para denunciar. Essa é uma política de Estado e nós precisamos combatê-la duramente. Por isso, todo mundo precisa se solidarizar com este caso de Paraisópolis, mas contra todas as chacinas que têm sido promovidas dia após dia no Estado brasileiro pela Polícia Militar. Tá. E só mais uma coisa, você está em liberdade condicional, né? Estou em liberdade provisória, esse é o termo. Provisória, desculpa. Mas tem condicionais. Eu estou em liberdade provisória com medidas cautelares. Ah, tá. Ok. Você está em liberdade provisória devido a audiência de privatização da Sabesp. Foi uma prisão política, né, com vários problemas. Você e outros camaradas, né, da Unidade Popular foram presos, agora estão em liberdade provisória. E, embora sejam casos muito diferentes de arbitrariedade das instituições jurídicas, policiais brasileiras, você acha que dá para colocar um paralelo aí entre esse tipo de atuação das instituições, seja matando na favela, seja prendendo quem luta por direitos? Não, com certeza. Eu acho que de formas diferentes, as duas batalhas, né, assim, essas duas lutas que nós estamos travando, elas expressam o quanto o Estado, né, esse Estado que é burguês, esse Estado que enfim, que tem um lado que serve a uma classe social, ele está cada vez mais avançando em políticas fascistas, né? A impunidade, ela é uma das expressões dessa política. Então, o que a gente vê é um Estado, todo um Estado, se voltando contra o interesse do seu povo, né? Eu acho que são expressões diferentes da mesma
lógica, da mesma ideologia, da mesma forma do Estado atuar, que é usar toda a sua estrutura contra o seu povo. Foi isso que eles fizeram em Paraisópolis e foi isso que eles fizeram na Assembleia Legislativa de São Paulo. Usar todo o seu aparato, as suas armas, todo o seu poderio bélico, toda a sua força física contra um povo, contra uma população que está ali vulnerável, em condição muito desfavorável de se defender, de se proteger. Então, eu acho que com certeza a gente pode traçar esse paralelo. Nós precisamos, inclusive, aprofundar isso, que as pessoas compreendam a profundidade desta política que está enraizada no Estado brasileiro, que precisa ser combatida. Entendi, obrigado. Eu estou aqui com a Maria Cristina, mãe do Denis Henrique, uma das vítimas de Paraisópolis. Eu queria saber, primeiro, qual é a expectativa que você tem para essa audiência de hoje? Você acha que é possível ter um resultado bom já hoje, né, nesse processo? A expectativa, como sempre, né, agora é de que o juiz entenda, né? Toda vez eu falo isso, o juiz entenda que esse caso não pode voltar para a justiça militar, esse caso tem que ser levado a júri popular. Então essa é a nossa expectativa, a nossa maior expectativa. Mas eu acho que maior que essa expectativa é a gente estar com a certeza de que a gente tem dentro do processo um relatório que tem todas as provas contundentes, detalhadas, minuciosas, que é um trabalho feito junto com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, aonde mostra com riqueza de detalhes tudo como foi que aconteceu naquele dia, desde as mentiras que eles contam até as verdades que estão nesse trabalho. Então é uma expectativa, porque isso hoje vai ser relatado. Hoje a equipe do CAF vai ser ouvida. Então não tem como falar que porque é um trabalho feito junto com a Defensoria, não tem como tentar de alguma maneira deslegitimar isso. Eles não podem, isso é a nossa prova, é o que a gente tem. Além disso, a gente tem todo o processo, dentro do processo tem todos os vídeos, tem imagens, tem depoimentos, então enfim, a nossa expectativa é que o juiz entenda que isso não pode voltar para a justiça militar, tem que seguir para a júri popular. A nossa expectativa é que a justiça militar enxergue que aquela equipe, aqueles 31 policiais envolvidos nessa ação agiram sim com a intenção de matar, entendeu? Então isso é a maior expectativa. E, para além disso, a gente espera também que o juiz entenda que quanto mais demora, mais a gente sofre. A gente está sendo torturado nesses 4 anos, então a gente não aguenta mais. Isso não é um caso que precisa levar mais 10, 20 anos para poder ser julgado, para ir para um júri popular. Eles querem nos cansar. Isso é o que está sendo demonstrado pela justiça nesse sentido. Que essa demora não é beneficiada a nós, é beneficiada para eles. Porque se demorar, eu tenho escutado isso recentemente. Já estão pensando, já pediram arquivamento, quer dizer, a mídia já está pensando, já está falando sobre isso, já está querendo saber se nós esperamos o arquivamento do caso. Cara, você acha que essa é a nossa expectativa? Essa não é a nossa expectativa, entende? E ainda falando sobre essa covardia, né, jurídica que vocês estão sofrendo depois da covardia policial toda, vocês têm alguma... Você, né, ou talvez vocês que estão unidos aí na luta, tem alguma expectativa de que esse caso possa mudar alguma coisa na sociedade, no debate público, trazer alguma coisa? Se quiser também comentar sobre seu filho, fica à vontade. Eu acho que é uma das expectativas boas que a gente tem. A gente espera que haja justiça, que haja punição, para que mude alguma coisa nas nossas leis, para que parem com essas matanças, que parem de matar os filhos da gente, para que parem, para que a polícia deixe de existir, porque a polícia não serve para proteger a sociedade, a polícia, muito pelo contrário, está destruindo a sociedade. E nós somos essa sociedade, somos nós que estamos sendo destruídos por eles. Então essa é a maior expectativa. Bom, boa sorte, boa luta aí e toda a solidariedade do canal para vocês. Obrigado. Eu tô aqui com o Fábio Pereira, do Ampará, e eu queria saber o seguinte, primeiro, qual que é a visão que vocês têm aí desse massacre, né? Como ele se articula com a ação do Estado no dia a dia aqui no Brasil, nas periferias, principalmente com populações pobres, né, periféricas, mas o que esse massacre representa para vocês?
Esse massacre, como tantos outros que aconteceram nesse período recente da história do Brasil, que a gente denomina como massacres da democracia, a gente sinaliza para um lugar que é extremamente preocupante para nós e de um nível de perversidade, porque são os agentes do Estado que deveriam garantir a segurança pública das pessoas, que vitimam e assassinam os nossos filhos, as nossas crianças, em um momento que elas estão buscando um espaço de lazer, de recreação na sua vida. Então é importante que a gente consiga conectar todas essas coisas para que a partir disso a reivindicação de justiça passe por esse outro lugar, que é essa dimensão da justiça social, que a gente almeja enquanto sociedade, enquanto movimentos de luta popular, que é garantir para o nosso povo educação, saneamento básico, cultura, lazer, saúde, com uma qualidade que, de alguma forma, interrompa esses ciclos de violência que culminam nas mortes legitimadas pelo Estado através da figura dos seus agentes públicos. Então, para nós, essa dimensão precisa ser colocada e que a gente entenda que esses massacres, eles não são fatos isolados, eles são fatos corriqueiros de uma dimensão de criminalização desses grupos e desses territórios. Então, para criar mecanismos que não criminalizem esses grupos, é de fundamental importância que a gente amplie a ideia e os conceitos de justiça social, e nessa dimensão a gente precisa avançar muito ainda para criar isso enquanto sociedade, porque a sociedade de alguma forma legitima essa ação do Estado. De alguma forma, eles vão buscar também alguma justificativa para esse tipo de ação. Vou falar, mas o que esses jovens estavam fazendo lá, aquela hora da noite, onde estavam as suas mães, sabe? Cria-se vários mecanismos para responsabilizar as vítimas e não as pessoas que cometeram o crime, no caso, né? E eu queria também saber qual é a relação que vocês veem, né? Vocês que são uma associação ligada a pessoas encarceradas, a Fundação Casa, né? Qual a relação entre a Fundação Casa e a questão prisional no Brasil, carcerária, e essa questão desses massacres policiais? Então, é o nosso povo. É o nosso povo que está sendo assassinado, é nosso povo que está sendo encarcerado, e aí a gente vai conectando essas lutas. Não são pessoas diferentes que estão na Fundação Casa desses meninos que foram assassinados dentro do bairro do Paraisópolis. O perfil é o mesmo. Esses sujeitos são sujeitos matáveis por estar alocados nas periferias das grandes cidades e por estarem vulnerabilizados pelo Estado, que não garante os seus direitos, mas que nesse momento a justiça acaba sendo a política que os alcança. Então, na maioria das vezes, o que tem para essas pessoas é a política de segurança pública, seja ela na sua forma de letalidade ou seja ela na sua forma de encarceramento. Então, essas coisas estão sempre conectadas, elas não estão soltas. E a gente, enquanto movimento de luta antiprisional, precisa estar cada vez mais imbuído nas lutas também com os movimentos que lutam contra a violência estatal, contra a violência, contra a letalidade policial. E só para encerrar, focando um pouquinho mais na questão da violência estatal, seja a judicial, né, seja a policial, vocês têm alguma sugestão para a sociedade de como melhorar o funcionamento das polícias, ou se vocês acham que a polícia não devia existir, não sei. Qual é a questão que vocês acham que é importante colocar para os ouvintes para tentar de fato transformar a sociedade? Vocês têm alguma sugestão ou vocês estão mais no combate aos massacres? Cara, a gente tem trabalhado nessa perspectiva de reduzir os danos que esse Estado tem acometido com os nossos, né? Então, o que a gente pensa acerca desse lugar é que a gente consiga garantir efetividade naquilo que é política pública de qualidade para os nossos, e nisso desmistificando esse lugar de criminalização que os territórios historicamente têm pelos outros grupos que não estão vivendo as dinâmicas ali, para que a gente consiga de alguma forma trazer uma amplitude de cidadania, dignidade mesmo para essas pessoas, dignidade humana, para que elas possam exercer. E mesmo assim, essa ação, ela ainda é uma ação que tende a ser recorrente,
Porque a polícia não vai deixar de ser polícia, porque a partir daquele momento aquelas pessoas vão acessar os seus direitos sociais básicos. Eles vão continuar vendo essas pessoas como inimigos, né? Eles vão continuar guerreando com essas pessoas, uma guerra que é uma guerra mentirosa. Porque pensar o que é a guerra às drogas, o que é pensar a quantidade de pessoas que hoje estão presas supostamente por serem traficantes. Quem que é o traficante? Sabe, todas essas questões precisam ser levantadas. O moleque que está na biqueira lá no pequeno varejo, ele não pode ser visto como um traficante porque ele está numa dimensão de trabalho. Às vezes ele está numa dimensão de um uso abusivo de substâncias e está ali fazendo um corre para manter, sabe? É entender isso, precisa ter tratado como uma área de saúde. O que a gente precisa fazer? Precisa criar mais recreações, precisam criar mais possibilidades de empregabilidade para que esses sujeitos não estejam alocados nesses lugares e vistos como supostos criminosos ou supostas pessoas a serem matáveis. Acho que todo esse contexto ele é extremamente importante. Trabalhar numa perspectiva de seguridade social é o que a gente acredita, é o que a gente defende. A nossa dimensão de justiça ela passa por seguridade social para todas as pessoas, para todas as pessoas. E aí esse debate de pensar a existência ou não desse equipamento, desse aparato estatal que hoje dá o seu nome de polícia militar, civil, municipal, eu acho que é um outro debate. Eu, Fábio, entendo que eles não servem para nada, a não ser para infringir dor e sofrimento na vida dos nossos. Mas aí é um debate que a gente vai precisar fazer, porque aí é uma ideia de se pensar em como reduzir letalidade e como criar outros mecanismos. Aí eu acho que é um debate que precisa ser muito mais amplo e eu acho que a gente, enquanto sociedade, ainda não consegue fazer esse debate, porque a gente é um número muito pequeno, reivindicando o fim da polícia, reivindicando armas não letais, e as tecnologias de tortura elas vão se aperfeiçoando, porque hoje em dia até armas não letais estão matando pessoas. Vídeo que eles fizeram naquele caso lá com a Polícia Federal Rodoviária, jogaram armas não letais dentro de um camburão com uma pessoa presa e fecharam, e aquilo virou uma câmera de gás. Né? Vídeo que aconteceu recentemente com um torcedor do São Paulo lá no Morumbi, que era uma arma não letal que assassinou um torcedor do São Paulo que estava lá comemorando o título do time dele, que tinha sido campeão naquele dia. Uma pessoa que tinha questões de saúde mental. Então é isso, né? Eu acho que o problema não é armas letais ou não letais, o problema é quem opera essas armas letais ou não letais e o quanto eles são letais nas nossas vidas, né? Então esse debate ele é muito mais amplo. Eu acho que a gente vai precisar, porque a gente vai precisar convencer muita gente, cara. Eu acho que a gente aqui, enquanto um grupo minorizado, que não é minoria, é minorizado, a gente vai ter que convencer também esse grupo minorizado que a polícia não serve para muita coisa, ou para quase nada, ou só serve para infligir dor e tortura nas nossas vidas. Entendi, obrigado. Eu estou aqui com o Léo Alves, que constrói a Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça, e também a Coalizão Brasil Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, também conhecida como Coalizão Memória. E eu queria perguntar, principalmente pela Coalizão Memória, qual que é a importância que vocês veem de estar aqui construindo essa luta também contra o massacre de Paraisópolis, considerando que ele aconteceu décadas depois do fim da ditadura empresarial militar? Obrigado, Ulisses. Pessoal aí que está nos escutando, a gente da Coalizão Memória, a gente tem uma filosofia que é de unificar as lutas, né? De entender que lutar por direitos humanos, por memória, verdade, justiça e reparação, contra as violências de Estado, né? O terrorismo de Estado, só vai dar certo se a gente conseguir ampliar essa agenda, né? Então, a gente que parte de um lugar que ainda está muito ligado à violência de Estado da ditadura militar, a gente entende que é necessário e indispensável fazer essa luta ao lado das mães e familiares, das periferias, das favelas e também de toda a população que está nos
territórios indígenas, no campo, né? Fazer essa luta, enfim, ao lado das pessoas que sofrem essa violência de Estado hoje. Não faria sentido para nós, né, lutar apenas pela memória, a verdade e principalmente a justiça em relação à impunidade dos crimes do passado, né? No caso da ditadura, né, do aparato militar e de todas as forças de segurança, né, do Estado daquela época. As forças de repressão, melhor dizendo, né? Então é isso, é uma coisa que a gente aprende também, né, com movimentos que já estão aí muito tempo na luta, né? Lembrando que a Coalizão Memória está fazendo aí 1 ano e meio, mas agrega, e esse é o ponto, né, da coalizão, é agregar os movimentos que estão na luta aí há muitos anos, décadas, né, ou que estão começando agora, como o movimento de familiares e mães de Paraisópolis, né, que está aí na pista há 4 anos, desde que aconteceu aquela tragédia, no dia 1º de dezembro de 2019, aquele morticínio, né, promovido pela Polícia Militar, né, no Baile da 17, em Paraisópolis, né, que vitimou os 9 que perdemos. Então, assim, como eu ia dizendo, é um aprendizado também de movimentos como o Grupo Tortura Nunca Mais, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é uma experiência eu particularmente acompanhei de perto, participei. Minha mãe e minha avó são fundadoras desse movimento, que está aí há mais de 35 anos lutando, né, desde 1985, junto com a dona Dalva do Borel, né, com os movimentos aí de mães e familiares, né, que passaram pelas chacinas dos anos 90, por exemplo, né, a chacina do Borel, né, a Acari, enfim, a chacina da Candelária. Então tem a Patrícia Oliveira, que é uma grande companheira também, a irmã do único sobrevivente dessa chacina da Candelária, que ocorreu em 93. Então a gente aprende muito com esses movimentos e é como eu falei, né, para concluir um pouco a ideia da coalizão, justamente a ideia de coalizão é estar articulando grupos que já estão, né, na luta, então eles se agregam sem perder suas próprias identidades e, como eu falei, o ponto principal é ampliar essa agenda de memória, verdade e justiça. Então, diversas entidades, associações que compõem a coalizão, não só esses grupos, como o Grupo Tortura Nunca Mais, que lutam, né, contra a violência de Estado e pela memória, verdade e justiça da violência de Estado da ditadura, não só estes, né, como não só os filhos e netos com memória, verdade e justiça que eu participo, são também familiares de pessoas afetadas nesse período, e também não só com as Mães de Manguinho, que compõem a coalizão, as Mães de Manguinhos, a rede de movimentos e familiares contra a violência de Estado, que a Patrícia Oliveira participa, né, a Ana Paula e a Patrícia são conselheiras da coalizão, né, então não só com esses movimentos, mas também com associações diversas, entidades da sociedade civil diversas. Então tem a ABI, tem a OAB de vários setores, vários setoriais da OAB, associações e entidades que lutam, né, pelo bem-estar, né, e a saúde das pessoas portadoras de HIV, entidades que lutam contra a violência LGBTQIA+, e por aí vai, né? Então é isso, né? A Coalizão Memória vem nesse sentido, né? O Filhos e Netos é um dos integrantes e estamos aqui lutando ao lado do movimento de mães e familiares de Paraisópolis, que está ingressando também na coalizão. Beleza, obrigado. E força aí na luta pela memória aí do seu avô e de todos os que foram vítimas aí da ditadura. Valeu, Ulisses. Eu estou aqui com o advogado Dimitri, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, está acompanhando aí o caso faz um tempo, né, dando apoio para o pessoal. E eu queria saber o seguinte, Dimitri, o que você tem de expectativa com relação a essa audiência de hoje?
A audiência de hoje é a voz das vítimas, é a voz das famílias. As famílias serão ouvidas na condição de testemunhas de acusação. E elas poderão relatar quem foram seus parentes, seus filhos, os irmãos que foram massacrados pela polícia militar. É um momento muito importante porque é a possibilidade que as famílias têm de pleitear, de rogar por justiça dentro do processo judicial. E também porque a gente sabe que muitas vezes a defesa dos policiais parte sempre do pressuposto de que a vítima havia cometido algum crime, a vítima não era um cidadão de bem, entre aspas, né? Esse é um subterfúgio utilizado para justificar a morte. A gente vai mostrar agora que nenhum dos 9 que foram massacrados em Paraisópolis tinha passagem pela polícia. Não que isso justifique, mas é bom para desmascarar um discurso que tenta justificar essas mortes. Ao mesmo tempo, a gente entende a importância das famílias falarem, a importância delas dizerem ao juiz das suas dores, dos seus sofrimentos. Dizer que a operação que foi propositadamente montada para gerar as mortes não pode ser considerada como um mero acaso, um descuido, mas sim uma ação da qual a polícia agiu premeditadamente, assumindo o ônus e a responsabilidade por essas mortes. Portanto, o dia de hoje é muito importante para a gente atestar que houve um massacre, que os policiais agiram com dolo eventual e reforçar a nossa tese de que eles precisam ser levados a júri popular. Entendi. E só mais uma pergunta. Vocês têm alguma, como posso dizer, alguma contribuição aí para o debate público que vocês acham relevante sobre esse tipo de operação que acaba sendo recorrente, né, de tempos em tempos, às vezes não com tantas vítimas, né? Mas o que vocês têm a dizer sobre o comportamento do Estado brasileiro, que tanto a justiça quanto a polícia, principalmente, não param de cometer uma série de injustiças? Eu espero que, ao alcançar a justiça que a gente tanto está lutando, isso sirva de exemplo para que a polícia reveja os seus protocolos de atuação, para que a polícia não continue agindo contando com a impunidade. O caso do massacre de Paraisópolis é emblemático e a justiça precisa acontecer para que sirva de exemplo àqueles policiais que, em nome do Estado, agem violando direitos humanos contando com a impunidade. Não. A impunidade não pode perpetuar, ela não pode continuar sendo um estimulante para a ação das polícias. Por isso que eu acho que é muito importante a gente acompanhar o caso do massacre de Paraisópolis. Foi uma operação que foi montada para gerar toda aquela turbulência, para gerar toda aquela confusão, sabendo dos riscos, e a polícia agiu assumindo esses riscos. Isso não pode continuar a acontecer. Inclusive porque a conclusão da corregedoria foi de que nenhum policial deveria ser responsabilizado. E a justiça tem que dizer que sim, as mortes não foram por acaso, as mortes foram decorrência de dolo eventual e, portanto, todos têm que ser responsabilizados, todos, para que isso sirva de exemplo, para que possamos mudar a cultura de violência policial e mudar os protocolos da polícia militar. Obrigado. Eu estou aqui com o Pablito, do MRT, diretor do Sintusp também, e eu queria saber o seguinte, Pablito, como vocês estão vendo todo esse processo de luta aí que se arrasta faz anos por o mínimo de justiça pelas vítimas, pelos familiares das vítimas da chacina de Paraisópolis? Eu acho que essa luta que as mães, os familiares e os amigos, organizações da esquerda, no movimento negro estão fazendo por justiça pelos 9 de Paraisópolis, é uma luta que precisaria ser, primeiro, é uma luta fundamental e muito importante, porque se dependesse da polícia militar, do governo do Tarcísio, do judiciário, aqui do fórum que nós estamos aqui na frente, ela passaria totalmente impune, seriam 9 pessoas invisíveis, mais 9 números que entrariam para as estatísticas sem nome, sem rosto, sem vida, sem nada. Os depoimentos que foram dados aqui foram muito fortes, né? Assim como outros atos que elas já fizeram, comentando que cada um desses jovens gostava de fazer e tal. Então eu acho que é uma luta muito importante, é uma luta emblemática, infelizmente, de milhares de pessoas que no nosso país são assassinadas, né? Ano após ano, pela polícia militar. Eu acho que é uma luta importante para evidenciar o racismo sofrido por esses jovens, que, como uma das mães falou,
mesmo que o filho dela fosse branco, ele estava fazendo parte de um baile que é considerado atividade de negro. É parte do racismo que a gente tanto denuncia. O que o filho dela, que é branco, morreu pelas mãos dessa polícia que é assassina e racista também. Então acho que é uma luta muito importante para chamar a atenção de de toda essa brutalidade com que a polícia trata, a juventude negra em particular, né? Mas a luta dos trabalhadores, nós acabamos de ter companheiros que foram presos por lutar contra a privatização da Sabesp, reprimidos pela mesma polícia, companheiros do metrô foram demitidos, né? E é uma coisa que, como eu falei, inclusive aqui na minha fala, não é um problema apenas de São Paulo, mas é um problema nacional. Estamos vendo a barbaridade que a população está sofrendo no Rio de Janeiro, com as chacinas do Cláudio Castro, as chacinas na Bahia, que hoje inclusive é o estado líder de assassinato da juventude negra, liderada pelo Jerônimo Rodrigues, que é o governador de lá, do PT, né? E nós chamamos a atenção aqui também que a repressão ela se estende inclusive em âmbito internacional, como está acontecendo agora no Haiti, onde o governo brasileiro está se propondo a colaborar, como a intervenção está sendo preparada já para ser feita a partir do ano que vem, vai assassinar parte da juventude negra, parte das mulheres negras haitianas, né? Estamos lembrando também aqui hoje a luta das mulheres e das crianças do povo palestino, que está sendo assassinado brutalmente, como foi dito inclusive aqui no ato, exporta armamento, que é utilizado inclusive aqui no estado de São Paulo, mas em todo o país, para assassinar a juventude negra, reprimir as nossas lutas e tudo mais. Então acho que é uma luta fundamental que todos os sindicatos, organizações do movimento negro, organizações de direitos civis, né, advogados, enfim, movimento feminista deveria tomar com toda a força. Infelizmente está aquém do que deveria ser, e eu acho que é parte inclusive do papel que as próprias centrais sindicais precisam estar tomando agora. E só mais uma coisa, aprofundando um pouquinho a discussão sobre as instituições, né, a justiça burguesa e principalmente a polícia, o que vocês acham importante pontuar sobre a atuação da polícia e sobre que programa vocês têm aí com relação à questão policial? A polícia é uma instituição historicamente assassina, como foi dito, é um braço armado do Estado burguês, independentemente de quem esteja à frente, né? Mas nós vimos ao longo da história aí como a polícia militar ela se orgulha de ter feito parte, como eu disse, carrega no seu brasão aqui no estado de São Paulo a defesa de ser reivindicando a tradição bandeirante, escravista, né, reivindicando o golpe de 64, reivindicando a repressão a Canudos, a greve de 1917, várias outras lutas. Então é uma instituição racista e assassina. E aí nós estamos falando não só da polícia militar, estamos falando da polícia civil, da GCM, da polícia federal, né, da polícia rodoviária, enfim, de todas as vertentes que tem dessa mesma instituição assassina. Nos trata num problema de um indivíduo. Nós vimos parte do movimento negro aqui no Brasil, internacionalmente inclusive, lutando para ter negros na liderança da polícia. Isso não vai mudar o caráter estrutural que tem essa instituição racista e assassina. Então, por isso, na nossa opinião, não se trata de defender a desmilitarização da polícia, se trata de defender o fim da polícia militar, o fim das polícias, incluindo a polícia militar, mas o fim de todas as polícias, que os policiais não sejam submetidos à justiça militar, porque eles vão sair impunes, né? Que eles sejam submetidos a júri popular. É parte das nossas reivindicações lutar pelo fim dos assassinatos, das chacinas, pela punição aqui sim, perante a justiça burguesa, mas que eles sejam submetidos a júri popular, né? Como parte da luta pelo fim desse aparato nojento, asqueroso, racista e assassino que é a polícia militar. Nós não consideramos que a polícia seja parte da classe trabalhadora como outras organizações, lamentavelmente, defendem. Nós batalhamos pelo fim da polícia militar
incluindo todas as suas vertentes, como eu disse, Polícia Federal, GCM, Polícia Civil e tudo mais. Essa é uma luta que precisa ser tomada pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres, pelo movimento operário, né, pela classe trabalhadora, para a gente poder impor uma saída mais de fundo mesmo. Inclusive no caso da justiça, aqui nós não temos nenhuma confiança, né? Os mesmos, como eu disse, os mesmos juízes que estão aqui hoje são aqueles responsáveis pelo que o Brasil seja hoje o terceiro país que tem a maior população carcerária do mundo inteiro, sendo 2/3 dos que estão presos sem julgamento, inclusive. É uma coisa totalmente absurda, né? A maioria, inclusive, são parte da classe trabalhadora e esmagadora maioria negros, né? Então nós estamos denunciando isso aqui também, tomando os exemplos. E em escala nacional também é possível ver. O ex-ministro da Justiça foi promovido para o Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, foi quem financiou essas chacinas que estão acontecendo nos estados. Então nós não podemos ter nenhuma confiança nenhuma das instâncias da justiça burguesa, e é parte dessa luta. Nós vamos arrancar a justiça com a força da nossa luta, com a força da nossa mobilização. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Gabriel, do Rebeldia e do PSTU, e eu queria saber o seguinte, Gabriel, como vocês veem esses 4 anos aí de impunidade de mais esse massacre, né, do Estado brasileiro, e sobre todo esse processo longo para julgar e da impunidade no geral? É muito complicado, né, cara? Porque falando até de uma parte um pouco mais afetiva, imagina que há 4 anos, não só essas famílias, mas especificamente, né, porque a gente está falando do massacre de Paraisópolis, vem carregando esse luto aí durante 4 anos. Um luto que foi causado pelo Estado e uma justiça que não aconteceu também por conta desse próprio Estado, sabe? E isso reflete muito, é o que eu falei aqui numa intervenção que eu fiz. Às vezes parece que a polícia não está fazendo o papel dela, ou que o Estado está falhando, mas na verdade o Estado está dando certo e a polícia está fazendo o papel dela, que é exterminar a juventude, porque esses jovens, eles não foram assassinados aleatoriamente, eles estavam no baile funk de uma cultura periférica, que tem uma questão do funk, que vem também de um falso combate às drogas, é por isso que a polícia, que o Estado legitima esse tipo de ação. Então eu vejo de uma maneira muito dura, sabe? E de uma perspectiva até muito perto, porque eu sou da Zona Leste, eu moro em São Miguel Paulista, é o comecinho ali do extremo leste, ainda não é um bairro dos mais periféricos que a gente encontra por aí, mas eu escuto funk, os meus irmãos também são um perfil muito parecido com o meu, então o que acende em mim particularmente é essa sensação de que realmente poderia ser eu, e pode ser qualquer um, né? A gente vem aqui falando que é uma luta coletiva porque são os filhos da classe trabalhadora, são filhos de trabalhadores, sabe? Então é muito duro acompanhar tudo isso durante 4 anos. Eu sou recente nesse movimento das famílias e tudo mais, e venho entendendo mais essa batalha aí que já dura bastante tempo, e é muito duro, sabe? Mas uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, aproveitando a oportunidade, é que óbvio que a gente reivindica a justiça, porque essas mortes, elas foram causadas por pessoas que a gente sabe quem são, por 31 policiais, e esses policiais, eles precisam ser punidos e tudo mais, definitivamente. Só que vai muito além disso. A gente não tem que depositar confiança nas instituições burguesas, porque isso é uma luta que vai durar, tá ligado? É uma luta que pode se iniciar aqui com esse movimento e que tem uma boa oportunidade, eu não sei se esse é o adjetivo, mas para que a gente se mantenha organizado e mobilizado, sabe? Porque isso pode ser um avanço para a classe trabalhadora também. Se a gente ganha notoriedade com esse caso, se a gente se fortalece quanto classe trabalhadora, a gente pode mudar, de certo modo, alguns rumos da justiça, mesmo que seja por dentro dos moldes burgueses no momento, entendeu? Então, é um pouco disso, vejo com muito pesar, muito lamento. A gente tem acesso aos dados estatísticos, a gente sabe que isso acontece, mas quando a gente está diante das famílias, que a gente vê que tem um rosto, tá ligado? Que tinha uma cultura, um gosto, quando a gente fala que esses jovens já viveram, foi como um camarada falou aqui, a gente está falando de vida também, sabe? Então é muito duro, é uma perspectiva muito doída, mas que a gente não tem outra alternativa a não se fortalecer e não se ludibriar também. Encarar a luta sem ingenuidade, sem confiança que a gente não pode depositar e seguir denunciando, tá ligado? Independente da resposta que as famílias estiverem aqui no fórum, a luta segue. Essas mães, elas já se tornaram militantes, elas foram colocadas nesse lugar. E a gente tem que salvar todos os outros jovens que estão por aí curtindo outros bailes para que não aconteça com eles, sabe? Então é por aí. Tá, e posso fazer mais uma pergunta? Claro. Então, eu queria aproveitar essa questão das instituições brasileiras, especialmente o judiciário
e as polícias, né? Vocês têm algum programa, alguma proposta mais pontual para discussão da questão de como resolver isso, porque são instituições que na prática perpetuam o genocídio, né? Então, e o encarceramento em massa e outros problemas sociais. Então, assim, o que vocês acham que é importante colocar para a sociedade com relação à questão tanto da justiça burguesa, mas principalmente falando desse caso, né, das polícias? Certo. Falando até de quando a gente... Porque, por exemplo, eu sou marxista trotskista, né? Quando a gente fala sobre o marxismo, sobre o comunismo, socialismo revolucionário, soa até uma questão um pouco distópica, porque é isso, a gente está falando de instituições que a democracia burguesa, ela é recente, assim, entre aspas, na cronologia da história, mas a gente está muito adaptado a elas, né? Então, como que seria essa questão da segurança, para a própria população fora dessas instituições, né? Porque a gente sabe que elas perpetuam isso. A gente sabe que esse gatilho que atirou, que na verdade um gatilho não, mas o que aconteceu com esses jovens, eles antecedem um projeto, né? A gente tem várias questões, por exemplo, com o encarceramento, que flerta muito com o que está acontecendo, porque quando a juventude ela não é morta, ela é presa. A gente está observando aí por parte de alguns governos que os presídios estão sendo leiloados, existe uma mercantilização dos detentos, os detentos valem financeiramente para as empresas privadas por cabeça e flerta muito com o que acontece no judiciário, porque se uma vez tem empresas lucrando com os presos e policiais sendo premiados pelos mortos, como que você combate isso, tá ligado? Como que você interfere nisso? De uma maneira mais a longo prazo, assim, de uma maneira mais marxista, a gente defende comitês de segurança, que as populações elas se envolvam mais nessa questão da auto-organização, mas também na autodefesa, tá ligado? Mas dentro das instituições burguesas, o que resta pra gente é seguir denunciando, porque, tudo bem, essas estruturas elas não têm reforma, eu não tenho nenhuma confiança, mas a gente precisa, por exemplo, reivindicar que os policiais tenham uma câmera nos seus coletes, porque a gente percebeu estatisticamente uma baixa da letalidade quando isso aconteceu. Então o que eu sempre costumo falar até para os meus camaradas é que a gente não defende o reformismo, mas a gente defende as reformas. Então existem alguns passos dentro da democracia burguesa que ela pode ser feito, tá ligado? Que ela pode diminuir isso que a gente está vivendo aqui, sabe? Então as denúncias, a questão dos coletes, um camarada que falou, por exemplo, sobre o júri popular, que a gente está exigindo que esses policiais envolvidos venham ao júri popular. Mas o que é um júri popular na democracia burguesa? Tipo, quanto, por exemplo, a gente se juntar aqui e condenar esses caras, quem é que vai bater o martelo? É um juiz? É um promotor? Esse cara, ele tá comprometido com as nossas pautas? Então é tudo muito dúbio, sabe? Então que a gente, no máximo que a gente conseguir interferir nesses processos, enquanto classe trabalhadora nos organizar por fora dessas estruturas, tá ligado? Então eu vejo muito dessa forma. Não consertar, não depositar confiança, mas agir de acordo com as ferramentas que a gente tem de denúncia e nos articular por fora, enquanto classe trabalhadora. Conversar sobre autodefesa, auto-organização, tá ligado? Promover comitês de segurança, ainda mais para as minas, por exemplo, promover, sei lá, luta, coisas mais corporais de autodefesa que podem contar muito nesse conflito que a gente vive e tudo mais. Discutir também, sei que eu tô me prolongando, mas por exemplo, porque eu acho que tem a ver. Eu percebo que o debate, por exemplo, do armamento é um debate que a direita se apropriou muito bem. Eu mesmo, quando esses debates surgiam, eu ficava cheio de como assim? Mas é a polícia que tem que prover a segurança. Como que a gente vai dar uma arma para uma pessoa e aí vai virar bang bang, olho por olho, dente por dente? Mas nós, classe trabalhadora, a gente tem que entender que quando a burguesia vem nos enfrentar, tanto a policial quanto a burguesia mesmo que é armada, que tem dinheiro para comprar uma arma, que passa num teste, que tem acesso a essas coisas, elas não vão enfrentar a gente com flores, tá ligado? Então, um discurso pacifista a gente tem que eliminar também. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Quando eu falo de organização, da gente se articular, é também combater esse discurso pacificador de que a gente tem que se afastar desses debates de autodefesa, porque a gente confia que um Estado, que o STF, que as estruturas, não sei o que, vai defender a gente. Não, a gente precisa se articular, mas a gente precisa também se organizar nessa questão da autodefesa também, tá ligado? Então, devaneei um pouco, mas é o que eu acredito. Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Deusa, que apesar de não ser mãe biológica, né, foi quem criou o Thiago, ajudou a criar
o Thiago, né, e tia do Thiago, que foi executado dia 7 de janeiro desse ano. E ela se solidarizou, né, com a questão dos 9 de Paraisópolis, veio aqui hoje, deu seu depoimento aqui, né? E eu queria saber o seguinte, Deusa, o que você tem a dizer, primeiro, com relação à execução do seu filho? O que você acha importante pontuar sobre as injustiças aí que foram cometidas com ele e com você, com os familiares, amigos? Então, o meu Thiago, ele foi assassinado com 4 tiros, covardemente, sem arma, sem droga e sem roubo. Ele se relata que ele quebrou o vidro para roubar, mas desde então eu até duvido, porque como que ele quebrou o vidro e cadê o roubo? Eu tenho um vídeo provando que ele correu e foi executado, porque foram 4 tiros, ele nunca usou arma. E ela passa a arma na mão dele, e ela chuta ele. Era um casal. Como que eles alegam que deu 4 tiros nele dentro do carro? Como que eles deram 4 tiros no menino se tinha um tiro na região do glúteo, né? De costa, ou seja... e como não tinha sangue dentro do carro, são coisas muito vagas. Então, assim, polícia despreparada, polícia não é para matar, polícia é para atuar e prender, né? Porque assim, se é que ele estava roubando, ele estava desarmado, ele não tinha por que levar 4 tiros, né? E eles, como policial, que era um casal, e tem um terceiro. Ele caiu 8 metros de distância do tal do carro. E aí aparece esse carro realmente com o vidro quebrado, né? Mas as câmeras o gato comeu, ninguém viu. E aí, quando ele caiu, juntou muita gente, tinha mais de 25 pessoas, mais ou menos, arrodeando. E eles deixaram o menino morrer por uns 30, 40 minutos. Tiraram ele do local para uma UPA. Ele morto, que não era para ter tirado ele, certo? E eles assistindo ele morrendo ali aos poucos, porque a gente tem vídeo mostrando isso, né? Então, assim, eu já coloquei na mão da defensoria, estou aguardando, estou lutando para que isso dê processo, para eu enfrentar eles, né? E esclarecer realmente o que aconteceu naquele dia. Ele fez inscrição para a faculdade no dia 6, na sexta-feira. Saiu de casa às 11 horas da manhã. Falando que ia jogar videogame, porque ali é a região dele, eu moro ali há 22 anos. Então a molecada da escola mora ali por perto, ele foi para lá jogar videogame. Só que assim, eu vou atrás, porque eu investigo as coisas. Eu quero saber o que realmente aconteceu naquele dia, só que eu não consigo, sabe? Porque assim, é muita coisa vaga. Não, ele não vivia roubando. Não, ele não quebrou vidro. Não sei o quê. Não, as câmeras têm que aparecer. Tem que aparecer para confirmar o que realmente ele estava fazendo. Né? Para ser morto com 4 tiros foi uma execução. Né? E um terceiro que ninguém consegue localizar. Está na mão da justiça. Eu tenho que lutar para que vira mesmo o processo, porque senão vai ser mais um caso. Eu estou aqui diante do caso de Paraisópolis, que são 9 adolescentes, dói a alma de ouvir as mães falando, 4 anos esse caso, certo? E se a gente, que é família, não lutar, ninguém vai lutar. Né? A gente vê a deficiência da justiça, do Estado, né? Me desculpa eu falar isso, mas é o que a gente está vendo, porque prende o moleque hoje e no outro dia solta. E aí vai lá e matam eles. Então, tipo assim, o meu nunca foi preso. Então, se eles estão para executar os moleques porque eles prendem e eles ficam indignados porque não fica na cadeia, ele não é para matar. Tem que ter uma mobilização de direitos, de uma política mais bem aplicada. O governador absurdo que eu vi lá na Baixada da Praia, matando, parece que era assim. Eu acho que nem animal a gente mata desse jeito, porque o animal, quando a gente vai abater para comer, a gente tem uma quantidade já exata para matar. Era matando como se... Quanto que vale uma vida? Um governador autorizar e a polícia ainda falar que aquilo ali eles são preparados. Que polícia? Eu já socorri muitos, como se diz, bandido, que eu não sei se é bandido, porque eu não sou investigadora, com tiro na perna, com tiro no braço, né? Socorri, porque a minha função é salvar vidas.
E o meu não tive esse direito de socorrer. Hoje em dia você não vê mais um cara com um tiro na perna nem no braço. É na cabeça, é para matar, é para atirar para matar. E ainda mais, quando eles atiram no filho da gente, eles não matam o filho, eles matam a família inteira. O pai dele está doente, eu também estou doente. Entendeu? Eu não tomo remédio, porque eu não quero tomar remédio para não chorar, eu não quero tomar remédio para eu ficar calma, eu quero ser a pessoa que sou. Mas eu estou na luta, eu não vou desistir. Porque se eles estão pensando que vai ser mais um caso, eu vou mexer, porque eu não tenho medo e vou mexer mesmo. Então, assim, quem é que investiga a polícia? A polícia investigando a polícia, é a polícia civil. Porque eu sei o papel de polícia civil, eu sei o que é polícia militar. A polícia militar é que fica na rua, trabalhando muito, tem muitos bons, tem. Essa é a verdade. Muitos morrem no centro, morrem. Mas tem muita polícia infiltrada ali, já se infiltra na polícia para isso mesmo, para se envolver com tráfico, para matar, principalmente essa molecada. Porque a gente prende hoje, o juiz vai e solta. Então a gente vai matar, mata mesmo. E eles têm que entender quanto que custa uma vida. Quando eles fazem isso, eles matam a família inteira. Entendeu? Obrigado e, enfim, boa luta para você e meus pesos pelo seu filho. Eu tô aqui com a Ellen e com o Maurício, da primeira frente de sobrevivência ao cárcere, que foram vítimas, né, do sistema carcerário. E eu queria saber primeiro, qual a importância que vocês veem de estar aqui nessa luta contra violências policiais e como ela se liga com a violência do cárcere, além das chacinas, qual é a relação entre o cárcere no Brasil e a violência policial de extermínio? Bom, eu faço a ligação do seguinte, certo? Como eu sou um sobrevivente do massacre da cadeia de detenção de São Paulo, ali eu vi mais de 111 pessoas serem assassinadas por esse mesmo aparato policial, que aqueles policiais que mataram hoje são quem? São os heróis, são os pais, são os avós desses policiais que vêm assassinando nossos jovens na periferia. Então, o que acontece? A nossa força, juntamente com essas famílias, com essa movimentação, é para que nós consiga brincar esse aparato de genocídio estatal, que é contra o preto, o pobre e o periférico. A minha luta, eu vou falar um pouco sobre aprisionamento feminino. Quando uma mulher é presa, uma família toda é desestruturada. E as mulheres que estão no cárcere são mulheres, em sua maioria, pretas, pobres, periféricas. E são esses filhos que estão sendo mortos nas periferias pelo Estado. Né? Tudo tem uma ligação. A gente vive num país da impunidade. A impunidade, ela vem desde a escravidão, que a gente deve uma reparação histórica com as pessoas que foram escravizadas e até hoje essas pessoas que sequestraram, torturaram, mataram, elas estão impunes. Da ditadura, os torturadores estão impunes e o massacre do Carandiru, 31 anos, os assassinos estão impunes. Então o Estado vem cometendo massacres, vem tentando fazer o apagamento dessas histórias para perpetuar esses massacres por conta da impunidade. Eles se legitimam em cima dessa impunidade, né? E é por isso que a gente está aqui se unindo a esses movimentos sociais para lutar contra essa impunidade do Estado, contra essa letalidade policial e essa seletividade penal. Tá. Eu queria saber também o que a organização de vocês fala, né, o que vocês pensam que é importante falar para a sociedade sobre o nosso sistema carcerário, além do que vocês já falaram, no sentido de que vocês acham que é justo prender pessoas, as leis que prendem pessoas, as razões pelas quais pessoas são presas no Brasil. O que vocês têm a dizer sobre isso, independentemente da pessoa ser culpada ou não? Bom, eu era usuária de crack, moradora da Cracolândia, fui presa e sentenciada a 5 anos por tráfico de drogas. E eu posso te afirmar que os traficantes não estão na Cracolândia. Então, eu costumo dizer que eu entrei dependente química e saí uma criminosa em potencial. Porque eu sofri várias violências, eu fui torturada pelo sistema, não só fisicamente, como mentalmente, como psicologicamente. Então, o Estado,
Eu faço uma comparação. Quando você pega um cachorrinho em jaula e submete ele a maus tratos, quando você abre a jaula, esse cachorro vai te atacar. E não é diferente com os seres humanos, entende? Então, o Estado, ele está criando criminosos sem potencial. Eu saí com muito ódio, eu saí muito revoltada. A diferença é que eu transformei o meu ódio e a minha revolta em luta. Mas quantos têm a possibilidade, né, de ter essa rede de apoio que são os nossos movimentos sociais? Eu estar aqui transformando meu ódio e revolta em luta, entende? Então o Estado, ele transforma pessoas que não foram sequer socializadas, como é bem dito pelo Maurício, em criminosos sem potencial. Por quê? Porque eles sofrem maus tratos, eles são torturados, eles são mortos. Hoje, não tem, eles não entram mais atirando e matando dentro das penitenciárias, mas existem os massacres silenciosos. É falta de acesso à saúde, alimentação adequada, né? Várias torturas, várias violências. O número de mortes dentro do sistema prisional é altíssimo, por mortes que poderiam ter sido evitáveis, né? Então, é essa a nossa luta. Eu resumo tudo que a violência gera violência. Então a sociedade tem que entender o seguinte: se aqueles corpos, aquelas pessoas são violentadas, o que elas irão reproduzir ao sair de lá de dentro? A sociedade, ela tem que parar para refletir o que realmente ela quer. Justiça ou vingança são frutos diferentes que serão colhidos, né, a partir do momento que essas pessoas vão parar dentro do cárcere, né? Como bem dito, o cárcere não ressocializa, senão a ressocialização é uma comédia. Por quê? Como ressocializar quem não foi socializado? A pessoa, para estar presa, algum direito básico foi suprimido. Então ela não foi socializada. Então, reinserir essas pessoas. Porque quando se adentra o cárcere, é dado um número. O meu é o canal Prisioneiro 84901. 84901 é o número da minha matrícula, que é para sempre. Se a polícia chegar agora aqui enquadrar, eu tenho passagem, eu falar que tem, ele pergunta a minha matrícula, ele não pergunta o meu RG. Quer dizer, é para sempre? Por que para sempre se eu não devo mais nada? Então, isso é uma forma do Estado marcar essas pessoas e mandar de volta para dentro do cárcere. Porque o Estado precisa de uma superlotação, o Estado precisa da criminalidade para quê? Para justificar todo o dinheiro gasto, né? Então a sociedade tem que entender o seguinte: essa violência vai se virar contra quem? Contra o Estado? Não, contra eles mesmo. Então a sociedade, ela tem que parar para estar refletindo, né? E a gente tem que entender para que realmente esse cárcere serve. Se é para justificativa de dinheiro ou para se reinserir essas pessoas aqui dentro, né? Assassinar os protestos. Gente, só mais uma pergunta, se vocês quiserem responder. Qual que é a relação que vocês veem da questão desse massacre de Paraisópolis, né, com a luta de vocês? Porque vocês acham importante todo mundo, não só quem foi encarcerado ou não? Porque todo mundo tem que se solidarizar com essa luta aí específica de Paraisópolis e contra a violência policial e jurídica no geral? Eu vou deixar o Maurício responder, faço as palavras dele as minhas. Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte, mano: quem que é que foi morto? Os nossos. É os nossos que foram mortos. Eu também já tive filho que eu já perdi, alguém sempre perdeu alguém, você tá ligado, por esse aparato do Estado. Então, quer dizer, esse Estado que nós estamos vendo, ele não está fazendo justiça, ele está trazendo a vingança, foi o que eu acabei de falar agora, certo? Então, a nossa luta é importante para que amanhã não sejam os nossos, porque depois que matou o vizinho, matou o outro vizinho, matou o primo, vai matar o meu também. E eu não quero que o meu seja morto. Então, nós temos que parar para pensar nisso. Você tá ligado? Se nós queremos que os nossos sejam mortos também, ou não. Então acho que a nossa luta, ela acaba se unindo numa só. E mesmo assim nós temos um inimigo em comum. E o nosso inimigo em comum é o Estado, mano. É esse Estado, você tá ligado? Que comanda essa polícia, que é um braço armado dela, que comanda a justiça, que faz parte dela também. E é isso. Beleza. Obrigado.